Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, o nosso estudo vai se aprofundar na leitura complementar de sexta-feira, dia 27 de março de 2026, um texto que é absolutamente fundamental para a gente entender a nossa lição 13. A palavra de Deus nos diz, pela pena do apóstolo Paulo, por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Essa passagem, irmãos, é o nosso alicerce para a reflexão de hoje. Ela nos dá uma perspectiva divina sobre os desafios da vida, e é exatamente sobre essa perspectiva que nós vamos meditar. Então, o que esse texto nos ensina de forma bem direta? Ele nos ensina a ajustar o nosso olhar, a enxergar a vida pela perspectiva correta. Uma perspectiva que não ignora as dificuldades, de jeito nenhum, mas que está firmemente ancorada na esperança. E é importante a gente entender que essa passagem não está solta não. Ela se conecta diretamente com o tema da nossa lição 13, que é os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. O texto de hoje, em 2 Coríntios, enriquece e aprofunda esse tema, mostrando a aplicação prática dessa esperança bem no meio das provações. Pois bem, vamos começar analisando a primeira parte da declaração de Paulo. Vejam como ele redefine completamente o conceito de tribulação para aquele que tem fé. E aqui, um ponto fundamental que a gente precisa compreender. A fé cristã não é um convite para a gente negar a dor. Paulo, um homem que enfrentou perseguições, naufrágios, todo tipo de aflição, não está minimizando a realidade do sofrimento. O que ele faz é algo muito mais profundo. Ele coloca o sofrimento em um novo contexto, sob uma nova luz. E olhem só que contraste poderoso que Paulo estabelece aqui. Para a visão puramente humana, o sofrimento pode parecer esmagador, pesado, algo que não tem fim. Mas, sobre a ótica da fé, uma ótica que leva em conta a eternidade, essa mesma tribulação é descrita como leve e momentânea. A realidade do problema não muda, mas a nossa percepção dela é completamente transformada pela promessa de Deus. E isso nos leva a uma questão para uma profunda reflexão pessoal. De que maneira a certeza de um futuro eterno com Cristo altera o peso que damos às dificuldades do hoje, do agora? A resposta a essa pergunta é o que define a nossa maturidade espiritual. Agora, Paulo nos apresenta um grande paradoxo. Enquanto o lado de fora se desgasta, algo muito poderoso acontece do lado de dentro, uma renovação que não para. O apóstolo fala do homem exterior, que é o nosso corpo físico, sujeito ao tempo, ao cansaço, às enfermidades. Mas, em total contraste, ele fala do homem interior, nosso espírito, que não está condenado ao mesmo destino. Pelo contrário, ele se renova de dia em dia. Essa expressão indica um processo diário, constante, progressivo. Mas como, na prática, essa renovação acontece? Ela não é um processo automático. Ela é nutrida, alimentada pela nossa comunhão diária com Cristo. Ela é operada pela ação poderosa do Espírito Santo em nós. Ela é fortalecida pela nossa perseverança na fé, como dizem Hebreus. E, claro, se manifesta numa santificação contínua, uma busca por estar mais perto de Deus a cada dia que passa. Finalmente, nós chegamos ao ponto alto, ao clímax do argumento de Paulo, o resultado final, o destino para o qual a tribulação, quando a gente suporta com fé, nos conduz. E aqui a desproporção que Paulo usa é notável, é intencional. A tribulação é leve e momentânea. A glória, por outro lado, é um eterno peso. A comparação é avassaladora. O sofrimento do presente, por mais intenso que possa parecer, se torna quase insignificante quando a gente compara com a magnitude da glória que nos está preparada. Uma glória que é a presença de Deus, a redenção completa, uma herança eterna. Para nos ajudar a entender essa ideia de estabilidade, o comentário do bispo Abner Ferreira em nossa revista traz uma ilustração muito clara. Ele diz que a esperança gera estabilidade e compara isso com uma embarcação que, mesmo depois de ser atingida por uma onda forte, tem a capacidade de voltar ao seu equilíbrio. Assim é a esperança. Ela nos permite atravessar as tempestades da vida e restaurar nosso equilíbrio espiritual. Então, o que a gente conclui? Que a bem-aventurada esperança não é uma fuga da realidade. Muito pelo contrário, ela é a âncora que nos firma para enfrentar a realidade. Como diz o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, ela é a âncora da alma segura e firme. É o que nos mantém estáveis quando os ventos das aflições sopram forte. Portanto, a mensagem é clara.
O caminho da fé tem sim as suas aflições, mas a nossa esperança faz muito mais do que nos ajudar a suportá-las. Ela nos dá a força para superá-las, mantendo sempre o nosso foco na promessa do eterno peso de glória que nos aguarda. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.